Fala pessoal, a paz do Senhor Jesus, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a que hora que você está vendo esse vídeo, mas eu gostaria de trazer algo muito importante para você. A Igreja de Cristo está dividida e eu gostaria que você ficasse comigo para que você pudesse entender a realidade do que está acontecendo hoje. Hoje nós temos um assunto, é voltar ao primeiro amor, quero falar algo relacionado a isso e nós temos duas advertências, uma advertência com relação à palavra de Deus e temos outra advertência que é relacionada à internet, o perigo da internet. Então eu vou pedir você que fique comigo até o final e se você gostar, compartilhe esse vídeo para ajudar esse canal a crescer cada vez mais. E desde antemão, já te peço, deixe seu like, deixe aí embaixo um comentário se você gostou, se você não gostou, uma ideia que você gostaria que eu trouxesse aqui para o canal, para poder estar ensinando para você mais sobre a palavra de Deus. Deixa aqui no seu comentário que eu vou dar uma olhadinha e aí eu vou compartilhar com você um vídeo com relação àquilo que é do seu interesse com relação à palavra de Deus. Porque o objetivo desse canal é justamente esse, é mostrar para você a realidade da palavra de Deus que não é pregado em nenhum outro lugar. Então, ou seja, nós vamos à igreja, nós saímos de nossos lares para poder buscar a presença do Senhor, mas será que se realmente nós estamos ouvindo mesmo a palavra de Deus do jeito que ela realmente é? Olha o caos que está acontecendo no mundo, olha o que está acontecendo. Lá atrás, o povo não deu ouvido à palavra do Senhor. E então Deus está permitindo o que está acontecendo para que o povo seja limpo e purificado. E eu gostaria de falar sobre isso com você. A igreja dividida e o caos que está alojado. Fique comigo até o final e logo depois da vinheta nós vamos falar sobre o assunto. A igreja do Senhor está dividida. Esse é o ponto no qual nós precisamos entender. Talvez você pergunte assim, mas como assim, irmão Aguinaldo? Como que a igreja está dividida? Me explique, por favor. Sim, vou explicar para você e ainda vou te dar alguns exemplos dentro da palavra de Deus para que você possa compreender exatamente o que eu estou falando para você, beleza? Mas antes eu gostaria que você entendesse que é necessário que nós voltemos ao primeiro amor, que nós voltemos às primeiras obras. Quais primeiras obras? O Senhor Jesus ele tem nos ensinado e nos instruído, e a palavra dele, desde o Antigo Testamento, tem instruído também o povo a fazer o que é a vontade de Deus. Mas as pessoas sempre se preocuparam com suas próprias vontades, com seus próprios anseios, e não quiseram dar ouvido ao que a palavra de Deus tem falado. Eu vou ler com você aqui na tela do meu computador e gostaria que, se você quiser estudar comigo agora, que você dá um pause nesse vídeo, pegue a sua Bíblia se você tiver na sua casa e vamos estudar junto comigo, porque eu quero falar versículo por versículo sobre essa questão que eu quero que você entenda de uma vez por todas. Se você quiser estudar comigo, pegue a sua Bíblia aí, abra em Mateus capítulo 23 e vamos estudar que eu gostaria de estar falando com você, beleza? Bom, então eu vou pegar aqui com você na Bíblia e vou puxar do primeiro aqui para que nós venhamos ter uma compreensão dessa questão de voltar ao primeiro amor. Gostaria de estar falando com você a respeito disso para que você pudesse ter uma compreensão maior e melhor sobre o que a palavra de Deus realmente tem falado. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia aí, beleza. Se não quiser, acompanha comigo aqui, né, na sua tela aí, que eu vou estar aqui falando juntamente com você sobre essa questão. E se você tiver alguma dúvida com relação ao que nós vamos ensinar aqui hoje, eu peço a você que deixe no seu comentário, que depois eu vou estar lendo e eu te respondo mesmo ali no comentário. Beleza? Então, vamos para o estudo. Olha só comigo aqui, ó. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. O que a palavra de Deus está falando aqui? O que Jesus está apontando aqui? Que na cadeira de Moisés, ou seja, numa cadeira de autoridade, está sentado escribas e fariseus. São pessoas que não crê que existe
alguém mais santo do que eles. Eles acreditam que eles são os superiores. Se você chegar no templo dessas pessoas e você começar a se destacar, rapidamente a inveja deles brota e rapidamente eles dão um fim em você. É o que tem acontecido ao longo do século. Por isso Jesus os chama de raça de víbora, por isso Jesus os chama de filhos da serpente, porque eles fazem exatamente aquilo que o pai deles faz. Ao contrário que Jesus não, ele demonstra amor, ele mostra amor, e se a pessoa começa a destacar, ele dá mais honra para aquela pessoa, para que ela venha se destacar muito mais. É aquela questão da semente, que uma dá 30, 30 a 100 e aí multiplica. Deus tem prazer com que nós venhamos crescer. Deus tem prazer no nosso crescimento, porque quando nós crescemos nele, o reino dele também cresce. É assim que funciona. É um compartilhamento da palavra de Deus, crescendo de maneira mútua. Então, olha só para você ver. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Olha só que interessante. Jesus está alertando para a gente fazer o que eles estão dizendo, porque eles conhecem a verdade, eles sabem o que é a verdade, só que eles escolheram por livre e espontânea vontade não fazê-la. Por quê? Porque são hipócritas, são falsos profetas. Não estou dizendo que querendo generalizar, falando que todos são falsos profetas, não. Porque nós lá no íntimo nós sabemos quem é quem, nós sabemos quem são os falsos profetas. Por isso eu não vou citar nome de ninguém aqui nesse vídeo, mas nós temos muitos espalhados. A bagunça que está hoje no mundo aí está relacionada a esses falsos profetas que pregaram fermento e não pregaram a palavra de Deus. E o que aconteceu? O boom das igrejas foram inchando, até que agora a bolha veio a estourar. Por isso o tema é: a igreja está dividida. Eu falo para você que a igreja está dividida porque eu tive uma situação também na minha vida, tenho visto nos vídeos, tenho visto no YouTube, tenho visto em muitos lugares acontecendo isso, até que aconteceu comigo no monte, e logo depois eu vou contar isso para você, o que aconteceu no monte. Mas vamos prestar atenção aqui, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põe aos ombros dos homens, eles porém nem com seu dedo querem movê-los. Ou seja, eles ensinam de forma pesada, eles ensinam e bate forte na tecla, eles pegam no pé das pessoas e tudo e tal para obedecer, mas eles mesmos não obedecem, não fazem de conformidade à vontade de Deus, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, ou seja, aparência de santidade, aparência de pessoas íntegras, aparência de verdadeiros cristãos, mas só aparência. Não se iluda, só aparência. Jesus ele nos alertou, ele disse o seguinte, que a árvore se conhece pelos frutos. Então nós precisamos olhar para os frutos. Agora recentemente aí nós tivemos muitas igrejas aí orando a favor de Bolsonaro. Tiveram muitos que estavam apoiando Bolsonaro. Aí quando o Lula ganhou, o que aconteceu? Eles mudaram de lado. Então essas pessoas elas estão buscando ao Senhor Jesus? Não, de forma nenhuma. Não estão, elas estão buscando posição, elas estão buscando lugares na frente, nas primeiras fileiras, eles estão buscando poder, eles estão buscando dinheiro, é isso que eles estão buscando, não a presença de Jesus. Porque quem serve a Jesus não muda de lado. Às vezes a pessoa pode falar assim, mas eu votei no Lula e daí? Não tem problema, você vota em quem você quiser, você vota no Bolsonaro, você vota no Lula, não tem problema. Eu não vou virar seu inimigo por causa disso e nem quero que você seja meu inimigo porque você escolheu o Lula, não quero. Cada um tem o direito de escolha, é assim, livre-arbítrio. Não estou aqui para poder apontar você ou apontar qualquer pessoa. Eu digo o seguinte, que se você é verdadeiramente crente, você não pode apoiar uma pessoa que aceita aborto, você não pode apoiar uma pessoa que aceita ideologia de gênero, porque eu acho interessante porque
essa pessoa, né, que apoia essas coisas e tudo e tal, tem uma confusão na mente dela, e aí depois ela mesma vai derrubar essas pessoas. Essas pessoas que o apoiaram serão as primeiras a cair. Presta atenção no que está acontecendo no Brasil, presta atenção no que está acontecendo no mundo, e depois você me fala se eu estou errado. Então o fato da igreja estar dividida é porque ela se dividiu nos princípios de Deus, ela se perdeu nos princípios de Deus. E aqui está mostrando uma grande referência disso aqui, do que eu estou te falando aqui. Olha só, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas de suas vestes, só aparência de santidade, mas não tem santidade. A igreja, muitas igrejas hoje também tem se mostrado. O que está acontecendo hoje, nos dias de hoje, foi muito bom acontecer, sabe por quê? Por mais que tenha afetado muitas pessoas e é ruim o que aconteceu com algumas pessoas, mas foi muito bom por outro lado, porque Deus está revelando quem é quem. Deus está fazendo a sujeira do coração brotar diante dos nossos olhos. Deus está trazendo a realidade das coisas para que nós venhamos conhecer quem é quem. Hoje nós estamos tendo uma definição real de quem está do lado de quem tem um posicionamento e quem não tem. Hoje nós temos essa certeza, nós sabemos quem é quem porque Deus está suscitando isso. Então nós temos o lado do mal e o lado do bem. Eu estou falando das coisas espirituais, porque às vezes pode passar o lado do bem é do Bolsonaro, o lado do mal é do Lula. Não estou falando nada disso. Eu estou falando que tem aquele que escolheu servir a Cristo e tem aqueles que não escolheu servir a Cristo. Está entendendo? Então é esses os pontos que eu gostaria de tratar com você. Olha aqui. E amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Ou seja, gostam de ser vistos nos primeiros lugares, fazem já com essa intenção, e Deus está vendo tudo isso. Eles gostam de estar à frente de tudo, eles gostam de aparecer, eles gostam de se mostrar, eles gostam que as pessoas os vejam e os elogiam. A palavra de Deus também tem uma parte na palavra de Deus que diz que Deus nos testa pelos elogios. É aqui que o homem cai, nos elogios. Por quê? Se Deus te elogia e você não dá a glória a quem é devida, automaticamente você recebe essa glória. E quando você recebe essa glória, é aquele negócio de baixar a cabeça, de daquela questão toda, de honraria, de aceitar essa glória, falar muito obrigado, 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 obrigado. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Quando você é elogiado, é porque Jesus está dizendo muito claro: sem mim nada podeis fazer. Todas as coisas foram criadas para Ele, por Ele, e para Ele são todas as coisas. Nós temos que entender e aprender sobre isso. Então, vamos dar seguimento aqui na palavra de Deus, quer ver? E as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi, ou seja, mestre, mestre. Então o que eles gostam de ser chamado de mestres para alimentar o seu ego, é o que está acontecendo, gente. Esse aí, Deus está fazendo cair muitos que se achavam os topetudos. Deus está tirando e cortando o tupete deles e mostrando e trazendo as claras para todo mundo ver. Para todo mundo ver. Eu recebo vários vídeos de pessoas falando, olha aí, o crente aí, que não sei o que, usando os maus exemplos deles para poder tirarem chacota comigo. Só que eu não deixo isso entrar no meu coração, porque o exemplo quem está dando é eles, o mau exemplo é eles. Eu estou seguindo minha carreira, que é o que? Servir ao Senhor Jesus Cristo. Eu nasci para ser servo. Então eu vou servir ao Senhor Jesus Cristo, não vou servir a esses homens. Não vou servir a esse mundo, não vou servir a essa ideologia, não vou. Eu vou servir a Jesus e por isso eu vou ficar com a palavra de Deus, gostando quem gostar. Se quiserem gostar de mim porque sou assim, amém. Se não quiserem também, amém, que Deus abençoe. Mas eu não vou me vender e me corromper, porque essa é a minha esperança, Jesus. Vós, porém, não quereis ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Então, aqui Jesus está dizendo para mim e para você que nós não venhamos querer ser chamados de mestres, porque nós entendemos que nosso mestre é somente um, que é Jesus, e pronto, acabou, não tem outro, é Jesus.
Tá entendendo? Então nós temos que entender dessa forma e não querer aparecer e não querer ser chamados de mestre, porque mestre é só Jesus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Então, ou seja, nem eu devo me dar essa colocação. Ah, eu sou mestre, não, eu sou professor, eu sou tal. Não, nada a ver. Tirar isso de nós, tire isso de nós. Amém? O maior dentre vós será vosso servo. Olha só que interessante. Jesus teve uma certa feita que ele disse o seguinte: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E olha que ele é o maior de todos os grandes. Jesus é o maior e ele diz: eu vim para servir. E aí nós temos que pegar esse exemplo de Jesus e fazer a mesma coisa, servir. Tá vendo que tudo que eu estou te falando está ligado às primeiras obras e está ligado ao fato de que as pessoas perderam a essência das primeiras obras? Então vamos entender e focar nessa questão. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, o que nós entendemos aqui? A palavra de Deus não está dizendo que o humilhado será exaltado e que o exaltado será humilhado. Ela está dizendo que se humilhar, é uma questão pessoal interna, se humilhar será exaltado. E como que nós nos humilhamos? Sendo servo, servindo em humildade. Isso é se humilhar, baixar a cabeça a Cristo, nos posicionar diante dele. Isso é se humilhar. Agora, o que é ser exaltado? É aquilo ali que eu acabei de falar ali. Escolher as primeiras filas, querendo aparecer, querendo se mostrar, querendo ser melhor do que todo mundo. Tá entendendo? Então, temos uma diferença, duas vias. Qual que você vai escolher seguir? Certo? Olha só. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque eles dizem ser, mas não é. Eles mandam fazer, mas eles mesmos não fazem. Coloca cargos pesados que eles não carregam nem com o dedinho da mão. Pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. O que isso quer dizer? Eles não entram e não deixam entrar. Como que eles não deixam entrar? Eles estão fazendo as pessoas cair no erro. Quando as pessoas começam a subir de nível, que Deus começa a elevar as pessoas, eles vêm, corta aquela pessoa, não deixa, às vezes não deixa ela pregar, às vezes não deixa ela fazer a obra, às vezes coloca ela no banco, porque criam situações de acusações e quer punir aquela pessoa, criam várias situações, até o ponto da pessoa muitas das vezes desanima e sai da presença de Deus e volta para o mundo, e ainda volta com uma carga negativa, porque já estava ruim no mundo, agora vai voltar pior, porque agora vai voltar falando mal do pastor, falando mal da igreja, falando mal disso, falando mal daquilo, que crente não presta, que eu já fui evangélico, que eu já sei o que lá, por isso que eu saí, por causa disso, por causa daquilo, um monte de coisas. Então nós precisamos compreender, meus amados, nós precisamos entender isso de coração. Eu falo para você, nós precisamos compreender isso. E são coisas que não estão sendo faladas dentro das igrejas. São coisas que não são pregadas dentro das igrejas. Por isso que eu estou falando com você. O que você vai aprender nesse canal aqui é algo muito forte, algo muito poderoso. É algo que Deus tem colocado no meu coração para poder distribuir para você. Amém? A única coisa que eu te peço é que você estiver gostando, deixa seu like aí, e se gostar, compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Se não é inscrito, se inscreve no canal e vamos seguir aprendendo. Amém? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob o pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Detalhe, como que eles fazem isso com as viúvas? A palavra de Deus, no seu ensinamento raiz, é o que? Cuidai dos órfãos e das viúvas. Quando Jesus foi perguntado sobre qual é a religião verdadeira, ele disse que a única religião verdadeira é cuidar do órfão e da viúva. Não é o templo de fulano de tal, não é a igreja de Bertano, a igreja de Ciclano, não é o nome, a placa, não.
Ele não falou nada disso, ele falou cuidar do órfão e da viúva. Por que da viúva? Porque a viúva perdeu o seu provedor, que é o seu esposo. Por que o órfão? Porque o órfão perdeu o seu pai, que também é o seu provedor. Então agora eles estão vivendo numa dificuldade, porque agora eles é que tem que correr atrás e prover essas coisas para eles. E às vezes o cuidado de Deus que Deus tem conosco é o seguinte, que o homem cuida da sua família, que ao homem, ao sacerdote do lar, né, seja dado ali então essa provisão para que ele possa ser o sacerdote do lar, para que ele possa prover para sua família, para que ele venha ser ali o protetor do lar. Então, quando a viúva não tem esse protetor, ela está vulnerável. O filho, quando não tem também o seu pai, seu protetor, está também vulnerável, não tem um exemplo de pai dentro de casa, e uma série de outros fatores que uma outra hora, em outro vídeo, eu gostaria de comunicar com você. Então, o que eu gostaria de mostrar aqui é que um reino dividido não subsistirá. Jesus ensinou isso. E por que muitas igrejas estão caindo agora? A máscara está sendo mostrada por Deus, simplesmente pelo fato de que ela se dividiu. A igreja está dividida. Simples assim. E porque ela se dividiu, ela não está subsistindo. Mas aí, nessa questão aí, Deus está fazendo a separação dos deles. Deus está levantando guerreiros e guerreiras para guerrear em oração, no jejum, na palavra, porque muitos se corromperam. Hoje nós temos várias pessoas falando que são evangélicas, que são cristãos, mas que não dá exemplo, que é igual essas pessoas aqui, ó. Que é igualzinho essas pessoas aí, ó. Tá entendendo? Então, o que nós precisamos compreender aqui é que nós precisamos voltar ao primeiro amor e não se comportar como eles, como esses tais que têm corrompido a igreja até os dias de hoje com esse mau comportamento hipócrita. Amém, meu irmão? Então olha lá. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ou seja, prosélito, e mostrar a aparência que se converteu, que é judeu legítimo, que serve ao Deus Altíssimo, mas na verdade é só da boca para fora e o coração está longe, muito longe. Então, olha só, em Amós 3:3 vai estar falando: podem 2 andarem juntos se não tiverem de comum acordo? Por que vocês acham que tem muito crente brigando com crente? Lembra que eu falei que aconteceu algo comigo no monte? Pois é, olha só para você ver o que aconteceu comigo no monte. Eu estava lá orando lá no monte, foi eu e a minha mãe no monte orar, e aí eu estava ali orando ali e tal, teve um momento muito bom ali com o Senhor Jesus. Eu comecei ali a chorar, me emocionar, perguntando a Deus o que Ele queria que eu fizesse para Ele, o que Ele gostaria que eu falasse para glorificar o nome dEle, pedindo a direção de Deus ali naquele momento. E aí quando eu terminei a minha oração ali, eu vi um rapaz se aproximando de mim. Se o Marcos estiver vendo aí, Marcos, um abraço, um beijo no teu coração, meu querido. Aí ele chegou para mim e falou comigo assim: o irmão é pastor? Aí eu falei assim: não sou pastor não. Aí beleza. Aí ele falou: ah, tá. Aí eu falei: olha, mas lá na igreja lá o pessoal me chama de pastor, mas eu não sou pastor não. É o quê? Aí eu falei: não, porque eu estava lendo ali uma palavra ali, já é a 2ª vez que eu leio essa palavra e eu não entendo nada. E aí eu estava ali orando ali, Deus me tocou para poder perguntar ao irmão, se o irmão pode me explicar e tudo e tal. E ele sentiu da parte de Deus de conversar comigo. Amém. Aí eu falei: não, amém, daí deixa eu dar uma olhadinha. Aí eu comecei então a olhar ali, e Deus foi desenrolando ali uma questão ali, que eu até mostrei para ele que Deus deu para ele algo profético do que ainda vai acontecer e que nós já estamos vendo que está acontecendo. Então, o que acontece? Aí eu comecei a conversar com ele ali, e eu falei sobre essa questão da igreja estar dividida. Eu falei com ele, citei um exemplo. E nisso tinha um rapaz que estava tocando violão lá, adorando a Deus com uma voz bonita, né? Toca muito bem, glória a Deus por isso. Mas eu creio que Deus não estava recebendo, e eu vou te falar por quê. Aí o que acontece? Então esse rapaz parou de tocar e começou a prestar atenção na nossa conversa. E eu estava falando com ele sobre a igreja dividida, eu até citei para ele um exemplo de algo que eu havia visto, que eu falei o seguinte: eu falei: olha,
eu vi um vídeo que um pastor estava pregando e ele estava falando sobre princípios. Ele não estava falando sobre política, sobre Bolsonaro, sobre Lula, não. Ele estava pregando sobre princípios. E aí, por alguma razão, a mulher lá, né, petista, entendeu que estava elogiando o Bolsonaro. E aí, o que acontece? Aí ela pegou e gritou lá: fascista, fascista. E aí foi uma confusão dentro da igreja. E ele estava ouvindo esse rapaz lá do violão que parou de tocar para prestar atenção. Eu acho que ele interpretou mal, achou que eu estava falando mal do Lula. E aí o que acontece? Aí depois eu peguei descendo do monte. Aí eu peguei, passei por ele, falei: paz do Senhor Jesus, meu irmão. Ele não deu a mínima. Aí eu falei: paz do Senhor Jesus, meu irmão. Aí não deu a mínima. Ele estava de costas virado para mim. Aí eu comecei a assoviar, né, pra ver se ele ia ver. Ele pegou o celular, colocou-se no ouvido. Assim, eu pensei assim comigo, né? Ele deve estar ouvindo ali no celular, alguma coisa ali, por isso que ele não está me ouvindo. Aí beleza, continuei seguindo. E eu descendo do monte, eu olhei para trás, eu vi que ele vinha caminhando atrás de mim. Aí eu peguei, falei com ele: paz do Senhor Jesus, meu irmão. Te cumprimentei ali, você não ouviu. E tava prestando atenção nos seus louvor lá, cara. Ó, glória a Deus, louvor abençoado, louvor muito bom, gostei mesmo, glória a Deus por isso, canta bem. Aí do nada já fechou a cara pro meu lado: eu não compartilho com as suas ideias, que eu não concordo com as suas ideias, que não sei o que. E foi esbravejando em cima de mim. Eu falei assim: amém, meu querido, mas por que você está falando isso? E ele não me explicou e foi esbravejando e puf, bateu a porta do carro, jogou o violão lá dentro e saiu. Depois ele passou perto de nós, ainda debochando ainda de nós ainda. E aí beleza, tranquilo. Falei: meu Deus, o que é isso, Jesus? O que aconteceu? O que eu não entendi foi nada. Depois que eu fui entender que ele pegou a conversa, né, escutando atrás da porta, né, vamos dizer assim, o ditado, e por isso ele levou para o outro lado e fez o que fez. Então o que acontece? Aí no outro dia eu fui no monte, eu, meu sobrinho e um amigo do meu sobrinho. Aí eu tava subindo para ir para o mesmo lugar. Aí ele falou: Note, meu sobrinho falou: Note, nós tem um tempão que nós não vai lá em cima, né, lá no mais alto ainda. Aí o outro falou assim: eu nunca fui lá. Eu falei assim: então vamos lá então hoje? Aí nós pegamos e fomos para lá. E aí o rapaz que eu tinha instruído ele na palavra de Deus lá no monte, que eu falei para vocês que sentiu de Deus me perguntar, ele estava no monte. E esse rapaz que discutiu comigo também estava no monte, no horário em que eu estava lá. Eu comecei a subir, eu ouvi a voz dele, eu falei: o rapaz está lá, ó. Aí beleza, só que quando eu cheguei em casa por volta de umas 10 e pouca da manhã, que eu tinha subido para o monte umas 8 horas, aí no domingo, aí o que acontece? Esse rapaz mandou o áudio para mim, falou: seu irmão, você acredita que aquele irmão lá do violão tá aqui, tá gritando aqui no monte aqui, e tá gritando assim: o Lula ganhou, Bolsonaro perdeu, a igreja será envergonhada. Falei: misericórdia, Deus tem misericórdia da vida dele. Então a igreja se dividiu, isso que está acontecendo. Então a igreja se dividiu e é isso que está acontecendo. E agora, para encerrar, se você ficou comigo até aqui, creio que já deixou o seu like aí, já vai colocar o seu comentário, porque aqui nós temos muito conteúdo, muito mesmo. Por isso que está demorando esse vídeo, mas eu gostaria de passar isso para você, porque já tem muito tempo que eu estou querendo gravar esse vídeo. Então olha só, a advertência com relação à internet é o seguinte: o algoritmo funciona da seguinte forma: ele fornece para as pessoas aquilo que elas têm interesse. E automaticamente ela vai dividindo as pessoas. Porque, vamos supor o seguinte, nessa questão política: quem é pró-Bolsonaro? Então ela manda informação para os bolsonaristas, né? Assim que estão chamando as pessoas assim hoje. E aquelas que é a favor do Lula, então ela manda mensagem favorecendo aos petistas. Então automaticamente isso está dividido as pessoas estão divididas. Então o algoritmo manda para um do que ele tem interesse, o outro manda para ele para que ele tenha interesse. Por isso que muitas das coisas nós não ficamos sabendo, porque nós estamos focados numa coisa, nós só recebemos baseado naquela coisa. Então nós temos que ter curiosidade de buscar outras coisas, outras fontes para a gente poder aprender. Então o que a internet está fazendo, querendo ou não? É uma tática de guerra, né? Quem já leu o livro aí, A Arte da Guerra, do Sun Tzu, acho que é isso mesmo, que fala dividir para conquistar. Ou seja, é mais fácil você bater num povo dividido, conquistar um povo dividido, do que um povo unido. Mas o Brasil hoje tem mostrado, glória a Deus por isso, algo muito grandioso, que o povo está se unindo. Mas a igreja ainda precisa voltar ao primeiro amor.
É isso que eu quero que você entenda. Então, eu deixei esse vídeo para você. Me desculpa porque ficou um pouco grande esse vídeo, mas é porque já tem dias que eu tô querendo gravar esse vídeo para você. Então não esquece, mais uma vez eu te peço, deixa seu like, compartilhe o vídeo se você gostou, tá? Nos ajude a crescer esse canal. Se você não é inscrito, se inscreva nesse canal, ative o sininho para que todos os vídeos que eu gravar aqui cheguem para você aí, beleza? Então é isso, um grande abraço, a paz do Senhor Jesus e que Deus abençoe cada um de vocês. Beijo no coração, até mais, até o próximo vídeo.